Boa noite. Boa Oi, Ju, noite, tudo bem? tudo jóia? Tudo Tudo jóia. bom? Seja Tá meu óculos, senão eu bem-vinda. não enxergo. Oi, Aru. Boa Boa noite. noite. O pessoal está entrando aí, ainda temos uns 3 minutinhos para dar o horário. A gente vai começar no horário e manter uma conversa tranquila. Não sei se você chegou a ver os que já aconteceram ontem e anteontem. Nosso tempo limite é de 1 hora, né? A gente vai se ater a isso. Mas é uma conversa, um bate-papo para conhecer mais as suas propostas de trabalho e Tranquilo, é eu isso. tô assim meia descabelada, cheguei agora da caminhada, como toda ilhabelense, não tem água em casa para tomar banho, tá sem água. Putz, Mas enfim, eu tô aqui, peço desculpas se eu não souber todas as siglas e forma de me expressar, mas eu tô aqui para conversar com vocês e a gente ter um bate-papo aí que surta coisas positivas. legal. Isso aí. Faltam 2 minutinhos então, pessoal. Juliana, essa é a sua primeira candidatura, certo? Ou Não, eu já fui concorreu candidata em antes? 2016. Legal. Ótimo. Aí eu queria candidata em 2020, mas o meu bebê nasceu exatamente na época da campanha e ficou na UTI. Enfim, foi um outro momento da minha vida, não dava para ver candidata. Tá legal. A gente vai fazer uma breve introdução sobre o coletivo, né, o Fórum Social. E aí, se você quiser uns minutinhos também para se apresentar, a gente pode passar a palavra, tá Tá ok? joia. Sexta-feira à noite, chuvinha, vamos ver quem vai aparecer, né? Aí, tá chegando, Elô. Boa noite, pessoal. Estamos aguardando uns minutinhos, só para acumular um pouquinho mais de massa crítica aqui e já vamos dar início.
mais 2 minutinhos. Valeu, Elô. Pessoal, eu estou ouvindo um ruído de fundo, parece que está estourando pipoca. É a chuva da minha janela. Ai, que delícia! Então tá ótimo, Quer perfeito. que eu mude de lugar? Ai, imagina, Ju, com a natureza não tem erro. Não, é tranquilo. Depois a gente vai fechar os microfones. Tá, Enquanto um estiver falando, os outros fecham. A gente combina assim, porque aí tá fica, bom, fica tá mais bom. tranquilo. Eu vou Também vou apertar aqui, fechar o não sei meu como depois. aperta, né? Bom, pessoal, vamos começar? Acho que são 7h05. Quem for chegando depois, pega o bonde andando. Bom, gostaria primeiramente de dar as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes, agradecer a disponibilidade tanto dos pessoas membros do fórum, que estão aqui disponibilizando seu tempo para essa conversa, e a candidata enfermeira Juliana também por ter se disposto a falar conosco durante essa 1 hora, nessa chuvosa sexta-feira à noite. Na última semana de setembro, então super perto já das eleições. Só para, né, estruturar como é que vai ser essa reunião de hoje, essa conversa, a Nayara vai falar como representante do Fórum Social LGBTQ, mais de Ilhabela, falando um pouquinho sobre o histórico do fórum e apresentando as pautas, né, que redigimos em conjunto num documento. E vamos abrir espaço para a Juliana também se apresentar e comentar essas pautas, né? Quais são as considerações dela sobre essas pautas. Ao final, né? Ao final de cada leitura, a gente vai abrir para as perguntas. Eu peço que as pessoas que forem perguntar, né, escrever ali no chat a pergunta, coloquem também os seus pronomes, porque não dá para adivinhar, né? E é isso. Esqueci de me apresentar, mas no terceiro dia, né? Acho que quinta que veio os outros dias, mas meu nome é Jaque, eu uso os pronomes elo e ele, e você é a pessoa mediando aqui, fazendo meio de campo dessa reunião. Então, Nayara, vou passar para você a palavra. Olá, boa noite. Rapidinho, Nayara, antes de eu passar, pode deixar que eu compartilho daqui, que eu estou com um zoom legal para ver o documento? Se puder deixar eu compartilhar, vou Vê se, começar aqui. vê se foi aí. Deu certo? Acho que sim. O pessoal está conseguindo enxergar?
Tá bem pequeno aqui para mim. Aí agora deu certo. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Juliana, obrigada pela presença. Eu sei que nós estamos num momento sensível aí, né, de campanha, com as eleições chegando. Sei que não é uma tarefa fácil vir aqui dialogar sobre temas sensíveis, mas tão importantes aí para nossa comunidade. Então, gostaria de te parabenizar aí primeiro pela coragem de estar presente e dizer o quanto é importante esse diálogo. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui para vocês conhecerem um pouquinho do que é o fórum e antes de qualquer coisa, vou me apresentar aqui, que eu também esqueci de me apresentar todos esses dias. Meu nome é Nayara Novasi, eu sou artista visual, eu trabalho aqui na cultura desde 2010 em Ilhabela. Além de artista visual, eu faço bastante coisas aí pela cultura. E uma das primeiras conquistas enquanto fórum foram as cotas nos editais municipais do PEC Edital, né, que é um programa de estímulo à cultura. E aí depois, nesse sentido, quando a gente chegar lá na fase das perguntas, eu já quero introduzir aqui uma, Ju, que já tenho anotada. Então, vou falar um pouquinho sobre o fórum, pessoal. Os nossos princípios, antes de falar, na verdade, sobre o fórum, eu vou falar sobre as siglas, tá? Lembrando que a gente está em constante processo de construção e aprendizado, a gente não precisa ficar atrelado à sigla, porque apesar dela ser tão importante, né, esse movimento nasceu para que ela se tornasse um pouco mais inclusiva e abordasse outros espectros, né, da LGBT, e aí então ela veio se modificando ao longo do tempo. Mas, na verdade, a sigla só é parte de um conjunto de letras, porque a diversidade vai muito mais além e é bem mais importante que isso. Então, qualquer dúvida com relação à sigla, é só chamar a gente de comunidade, está tudo certo. A comunidade costuma usar bastante o termo LGBT, mas para quem não sabe ainda, no Brasil, LGBTQIA+, é a sigla mais utilizada, ainda que recentemente a letra P e N foram na sigla. Então, a sigla correta no momento aqui no Brasil é LGBTQIA+PN+. Em outros movimentos sociais, por outros países, essa sigla se estende, porém, a gente vai se atentar aqui em falar como é de verdade aqui no fórum, então, utilizando a sigla LGBTQIA+. Com relação aos nossos princípios, combater a LGBTfobia, preconceito e qualquer discriminação pautada na orientação sexual e gênero, garantir a igualdade, dignidade e inclusão perante a lei e a sociedade. Como objetivos, o fórum tem como aumentar a visibilidade da comunidade LGBTQIA+, nas diferentes esferas da sociedade ilhabelense. E os nossos valores, promover a inclusão, a dignidade, a diversidade e o respeito pela diferença. E aí aqui eu vou pular uma partezinha aqui do movimento, do porquê ele é importante, porque eu quero aqui começar como contribuir aí com a nossa comunidade. Então, se você é uma pessoa cisgênero ou heterossexual, reconheça seus privilégios, esteja disposto a usar esse privilégio para apoiar a luta por direitos e promover a igualdade para todas as pessoas. Tenha disposição para escutar e aprender e, fundamentalmente, esteja disposto a educar-se, procurando aprender mais sobre as questões relacionadas à comunidade e participando de rodas reflexivas, de campanhas educativas, de reuniões, de fóruns de debate, de manifestações em prol dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Eu acho que essa é uma fala que é importante reconhecer, e aí eu gostaria de dar início, na verdade, deixando aqui a nossa candidata se apresentar. Ju, é com você. Boa noite, Nayara, obrigada pelo convite, Lu, também, prazer já em te conhecer,
mesmo que de forma virtual. Esse meio nos possibilita muitas coisas ultimamente, até conversar com as pessoas e discutir temas tão importantes quanto o que a gente está discutindo hoje. Peço desculpa pelo barulho da pipoca, mas é a minha janela que chove e faz o barulho da pipoca. E como eu tenho uma criança pequena, ela está no outro cômodo com o pai. Eu sou a Juliana, eu sou enfermeira. Eu vim para Ilhabela em 2002 para montar a maternidade do Hospital Mário Covas, para trabalhar as questões de humanização da assistência, enquanto não se falava muito sobre esse tema do parto natural, porém com humanização. Eu não gosto muito do parto humanizado, porque parece que existe parto desumanizado, né? Todos os partos deveriam ser assim. Mas naquela época, isso era uma coisa muito recente, que a gente buscava a humanização da assistência através do atendimento da enfermeira obstétrica. Então, eu vim para cá com essa proposta para montar a maternidade nesses moldes. E assim a gente fez. Eu acabei participando aí por volta de 3.000 partos. Foi quando eu recebi um convite para ingressar nas questões políticas partidárias. Eu sempre me envolvi politicamente, desde Grêmio da faculdade e tudo mais, mas nunca de forma partidária. E eu acabei conhecendo uma Ilhabela que eu não conhecia e que me despertou uma vontade muito grande de fazer mais. E fazer mais, para poder fazer mais, eu precisaria estar atrás de um cargo público e não via outra forma a não ser estando à frente do executivo. Tem umas demandas muito importantes na Ilhabela e eu queria muito fazer, quero muito fazer pela cidade. E por isso eu entrei para a política. Conheci o Ilhabela, caminhei a Ilhabela toda. Eu acredito que a melhor forma de fazer política é no casa a casa, no porta a porta, conversando com as pessoas. Os meus planos de governo, desde o primeiro, já que quando eu vim candidata em 2016, e agora, em 2024, ele foi construído ouvindo as pessoas. É óbvio que a gente também não pode prometer o mundo quando não é possível realizar o mundo. Então, mesmo ouvindo as pessoas, a gente teve assessoria de um corpo jurídico que nos possibilitou dizer o que era possível e o que não era possível fazer dentro das nossas vontades enquanto gestora pública de Ilhabela. Então, trabalhar políticas públicas é muito importante. Eu acredito que seja uma necessidade imensa que temos hoje no nosso município, em todas as áreas, principalmente na comunidade LGBTQIA+. E eu estou aqui à disposição de vocês para conversar, para debater. Eu tenho algumas propostas, algumas já inseridas no plano e outras não inseridas, mas que a gente encontrou na nossa caminhada dia a dia na cidade e que eu gostaria de estar passando para vocês aí as nossas propostas. Eu vou desligar minha pipoca agora, tá? Beleza, obrigado, Juliana, pela introdução. Acho que agora podemos dar início à leitura do documento, certo, Nayara? Jaque, eu peço desculpas aqui no momento, eu tô com bastante tosse, podem ver que minha garganta tá aqui, tá coberta, inclusive, e se você pudesse antes antecipar falando sobre as leis, me faria essa gentileza. Tá, Então, eu vou com trabalhar certeza. aqui com a câmera fechada e vou abrir o microfone essencialmente na hora que eu for falar, porque eu tô tossindo muito, peço desculpas a todos. Nayara, você quer que eu leia? Eu posso fazer a leitura também, não tem problema. Por favor. Beleza. Então, vamos começar a leitura daqui, né? Um lembrete, né, da legislação é que hoje no Brasil, né, o crime de transfobia e de homofobia, ele é equiparado ao crime de racismo, né? Isso é importante a gente frisar, porque poucas pessoas, na verdade, sabem disso, né? Que legalmente as pessoas estão expostas à mesma penalidade em caso de crimes, né, de racismo e transfobia e homofobia. Mas seguindo aqui com as demandas, Juliana, vamos começar na área da saúde, que é a sua área de especialidade, né? Eu acho que vocês conseguem ler aí para aquelas pessoas que não conseguem acompanhar somente com a fala, a leitura aqui do documento está também disponível, né? Então,
As pessoas me ouvem bem? Faz um joinha aí, quem está com a câmera, para eu saber. Beleza. As demandas do Fórum Social LGBTQ+, de Ilhabela na área da saúde são: 1. A implementação de políticas de saúde específicas para a comunidade, como garantir o acesso a tratamentos hormonais, acompanhamento psicológico e cuidados de saúde integral para pessoas travestis, transgêneros e não binários. 2. A promoção de formação para profissionais da saúde e assistência social, focando em respeito à diversidade e combate à discriminação. Número 3, apoio psicológico e jurídico gratuito para vítimas de LGBTQIA+ fobia, como criar um serviço de apoio que ofereça esse tipo de assistência jurídica e psicológica especializada para pessoas que sofreram discriminação ou violência. Número 4, a formação e capacitação para profissionais da saúde, garantindo melhor qualidade nos atendimentos e serviços prestados por equipamentos públicos municipais. Gostaria de antecipar aqui, com a licença dos presentes, das pessoas presentes, que tanto ontem quanto no dia anterior, um dos tópicos foi a questão do respeito ao nome social nas unidades de saúde, que obrigatoriamente fornecem, né, espaço para isso, mas que não necessariamente respeitam e acabam infringindo aí a lei, a dignidade, né, das pessoas, chamando-as pelo nome de registro, em detrimento do nome social. Vou aqui fechar meu microfone e convidar você, Juliana, para comentar um pouquinho dessas demandas, né? O que você, no seu alcance, como candidata a prefeita, pensa, reflete e assume a fazer caso seja eleita. Bom, Jaque, algumas demandas que a gente ouve nessa caminhada, mesmo antes da campanha e durante a campanha, veja, não é retirar as pessoas da comunidade LGBTQI, APN+, das UBSs, mas sim dar uma outra possibilidade também de atendimento, montando uma casa de acolhimento e cuidado para a comunidade. Essa casa de acolhimento e cuidado, ao meu ver, seria uma casa onde nós teríamos o acolhimento da assistência social, nós teríamos o atendimento psicológico através de psicólogos, principalmente as pessoas trans e aos familiares, porque também é importante ter esse apoio ao familiar, para que também reflita dentro da comunidade de forma positiva. Também gostaríamos que nessa casa tivesse o apoio jurídico. Dentro dessa casa, houvesse uma sala especializada em receber as pessoas vítimas de violência. A gente entende que nesse lugar tem que ser um lugar multiprofissional, para que o atendimento seja único e exclusivamente às pessoas da comunidade e, mais ainda, que a gente consiga, com isso, adesão dessas pessoas ao tratamento médico, por exemplo, atendimento a um endocrinologista para reposição hormonal. Então, às vezes, a pessoa se sente encabulada, ou a pessoa não quer participar, não quer ir até o posto de saúde para esse tipo de atendimento. Aqui, a gente faria dentro de Ilhabela e dentro dessa casa de acolhimento. Seria um cuidado médico, um cuidado psicológico, um cuidado jurídico, que essa pessoa teria o atendimento jurídico, óbvio, tudo isso que eu estou falando de forma gratuita, e também a gente poderia estar encaminhando as pessoas que necessitassem de um tratamento um pouco maior, por exemplo, uma questão de cirurgia. Às vezes, uma cirurgia de retirada de mama ou uma cirurgia plástica, nesse sentido, a gente precisaria encaminhar para fora do município. Porém, o atendimento inicial seria através dessa casa, com esse cuidado, com esse olhar diferente, com esse respeito às diversidades. Seria muito importante a gente essa casa,
esse objeto de atendimento à comunidade dentro do nosso município, como a gente tem de atendimento à mulher, como a gente tem a mulher vítima de violência, ela vai ter no nosso governo uma casa especializada para isso. E a gente também tem que ter para as questões da comunidade, uma vez que o Brasil é o país que mais mata, que mais tem preconceito, nós precisamos começar. Ainda estamos caminhando no comecinho disso, mas a gente precisa começar a dar um passo para que a gente elimine isso, principalmente porque Ilhabela é uma ilha e a gente pode trabalhar essas questões para ser um exemplo dentro do estado e dentro do Brasil. Não sei se eu me lembrei de todos os atendimentos dentro dessa clínica, mas seria uma forma de atender de forma global todos da comunidade. Obrigado, Juliana. Gostaria de comentar, né, que esse exemplo que você citou, ele já é uma realidade em outros municípios do Brasil, e relembrar que, sim, é um plano que nos parece incrível, mas que frequentemente enfrenta resistência, né, de outros setores da sociedade. Então, eu vou me antecipar aqui nas perguntas, até agora ninguém perguntou nada no chat. Gostaria de perguntar para você. Com certeza, né, a construção desse espaço de acolhida, dessa casa focada no atendimento à saúde da comunidade LGBTQ e a mais, enfrentará resistência dentro da Câmara e da sociedade civil ilhabelense. E eu gostaria de saber de você, assim, se você se sente preparada para enfrentar essa resistência, né? E desde já saiba que conte conosco, caso sim, né? Estaremos lá com certeza para dar suporte, mas como você pretende, né? Nessas negociações, qual seria a sua postura? Olha, Jaque, nada é fácil na implementação de novos serviços. E até mesmo na implementação de um campo de futebol, a gente encontra, às vezes, algum atrito em relação à Câmara ou em relação à pessoa, eu quero de rugby, eu quero de futebol, enfim. Em todas as partes, as fases da sociedade, a gente vai encontrar esse atrito, mas a gente tem que estar preparado, e mais do que isso, hoje não se usa mais esse tipo de recusa, uma vez que nós precisamos dar saúde a todos. Então, pensando na saúde a todos, o SUS, ele é universal, nós não podemos negar atendimento a ninguém. E a gente precisa oferecer isso aí, em Ilhabela, principalmente, com o recurso que nós temos, com excelência. E nós não podemos nos negar, ou nos vitimar, ou nos deixar levar por qualquer parte da sociedade que não aceite essa realidade, que não aceite que o Brasil é um país homofóbico, que o Brasil é um país que não está preparado para a realidade que a gente vive hoje. Nós precisamos mudar isso. No meu plano de governo, tem algumas casas que a gente, por exemplo, o espaço do cuidar, no qual a gente fala das crianças, do cuidar das crianças, nós inventamos esse nome e já colocamos lá, espaço do cuidar. Um outro lugar um outro nome que nós criamos no plano de governo é sobre o cartão Minha Casa Mais Bela. Isso nós colocamos já o nome lá. No caso dessa casa de apoio, acolhimento e cuidado de saúde para a comunidade, a gente não quis colocar um nome. Por quê? Porque esse nome tem que vir de vocês, esse nome tem que vir de quem vive isso. Eu vivo de uma forma distante, através da minha filha, mas não é igual vocês, que vivem isso, que passam por isso, e que diuturnamente encontram obstáculos diante de um atendimento médico, encontram obstáculos no atendimento num banco, encontram obstáculos num ponto de ônibus, numa balada à noite, e a gente precisa deixar de usar esse nosso lado tão moderado e tão tranquilo e começar a lutar por isso. Eu me coloco à disposição, eu estou dizendo isso aqui para vocês, isso pode ser repassado em qualquer veículo de comunicação, eu não tenho problemas com isso, eu não me furto em dizer que eu me comprometo com a comunidade em deixar esse legado na nossa administração para Ilhabela.
Muito obrigado, Juliana. Aqui uma perguntinha de Aru, que se relaciona um pouquinho com o que você disse agora. Aru diz, boa noite. Gostaria de saber se a candidata divulgou em outros lugares, além deste encontro, essa proposta da Casa de Acolhimento. Não, Aru, isso não divulgou. Pode falar, desculpa, Jaque. Não, pode falar, essa pergunta mesmo. A gente não divulgou. Eu vou dizer por quê. Porque a gente encontrou essa solicitação muito nas nossas caminhadas. Algumas coisas, o plano de governo, ele serve para nortear o candidato durante a gestão. E vão aparecer, em cada ano de governo, algumas demandas que não estão inclusos dentro do plano. Isso, numa sociedade democrática, é importante a gente ouvir, e as necessidades, elas mudam conforme o tempo. Eu não divulguei em lugar nenhum. Isso foi uma coisa que apareceu demais na minha caminhada, as questões de saúde, vinculadas principalmente à questão de ter um endócrino para dar atendimento às pessoas trans com a relação à reposição hormonal e também ao apoio psicológico à família. E eu achei por bom tom, que a gente fizesse isso numa casa ampla que pudesse oferecer principalmente um cuidado jurídico para essas pessoas, porque também hoje a gente vive uma questão de agressão muito forte, não só a mulher, quanto a comunidade LGBT, enfim. E essas pessoas, elas se sentem intimidadas a procurar os seus direitos. Então, nada mais justo do que nesse espaço a gente possa contemplar todas essas unidades que eu falei. Então, Aru, não está noticiado, mas eu me sinto tranquila se vocês passarem isso adiante, eu não tenho problema com isso, com essa divulgação, e mais do que isso, de ter esse compromisso com vocês. Gostaria só de fazer uma fala aqui nessa sua fala, hoje, porque inclusive na última live, na última reunião, último encontro ontem, foi perguntado também sobre um espaço físico, né, onde contemplasse aí a comunidade. E vou dar agora a minha opinião pessoal e me sinto feliz de ouvir sobre isso. E sim, nós estamos gravando todos os encontros serão apresentados para a sociedade. Eu sei que eu não posso falar a minha opinião pessoal, porque afinal de contas a gente aqui representa um coletivo, mas a gente está. Foi uma pergunta de ontem, e é bastante importante aí que você responda também esse tipo de pergunta, tá? Eu me sinto feliz de ouvir tudo isso, me dá um pouco de esperança. Estou falando em meu nome e já aproveito aqui para pedir desculpas com relação à live aí de ontem, por parecer aí que eu sou uma pessoa imparcial. Não, não sou. Sou poeta e gosto do afeto, gosto do amor e gosto do carinho e me contemplo. Ok, obrigado. Bom, podemos dar continuidade, acho que não tem mais perguntas com relação à pauta de saúde. Então, agora, segunda marcha, engata aí, vamos falar de educação. A pauta número 5 diz o seguinte: inclusão de conteúdos sobre diversidade que contemplem a comunidade LGBTQIA+, no currículo escolar municipal, com enfoque em educação para o respeito, diversidade e combate à discriminação. Na pauta 6, promoção de formação para professores, educadores e profissionais da educação básica, conscientizando sobre os direitos, respeito à diversidade e combate à discriminação na escola. Número 7, garantir e promover acesso a palestras formativas voltadas para instituições públicas e privadas, ministradas por pessoas da comunidade LGBTQIA+, tornando os equipamentos públicos e privados seguros, diversos e inclusivos. Número 8, formação, incentivo e fiscalização de políticas de inclusão de crianças, adolescentes, educadores, funcionários e famílias nas escolas de educação infantil, do ensino médio e técnico. Da educação infantil ao ensino médio e técnico.
Vou abrir aqui para as perguntas, até por enquanto não temos nenhuma. Vou passar a palavra para a Juliana comentar um pouquinho sobre essas pautas que aparecem na tela de vocês. Pessoal, quem tem pergunta, coloca lá no chat. Bom, Jaque, aqui no plano de governo, eu faço uma citação sobre a criação da Frente Municipal para a Comunidade LGBTQI, a mais para que seus representantes possam participar das políticas públicas que afetam a sociedade. O que eu quis dizer com isso? Primeiro, a gente tem alguns tipos de conselho. A gente tem os conselhos que são consultivos e os conselhos que são deliberativos dentro da máquina pública. O que é um conselho consultivo? Ele vai ser consultado. O deliberativo, ele vai opinar com o poder de voto sobre algumas pautas. Por exemplo, o Conselho do Meio Ambiente, ele é deliberativo. O meu compromisso com a comunidade é criar, sim, esse conselho LGBTQIA+, e que ele seja deliberativo, para que ele delibere dentro de todas as pastas da prefeitura, porque é difícil esse trabalho de forma separada, né? Quando você vai trabalhar as questões de gênero, as questões que norteiam as opções sexuais, não tem como você trabalhar essa comunidade dentro desse conselho único sem que ela atue dentro da saúde, dentro da educação, da assistência social, enfim, ela vai ter que atuar dentro de todas as pastas da prefeitura e trabalhar de forma conjunta. É por isso a ideia desse conselho de forma deliberativa. E óbvio que eu sou super a favor de que todos os assuntos, nós precisamos discutir as questões da raça com a criança pequena. Se nós não falarmos do negro, do branco, de como o negro sofreu, do que ele passou, para que hoje ele tenha alguns benefícios, vamos chamar de benefícios, entre aspas, frente a outra pessoa, a criança não vai entender. E isso não é diferente para as questões da LGBT. Nós precisamos conversar esses assuntos de forma aberta. Ninguém está falando aqui em assuntos sexuais, não é essa a questão a ser abordada. Eu acho que a questão é muito maior que isso. É a questão do preconceito, é a questão do respeito à diversidade, do aceitar-se até a si próprio, porque nós precisamos trabalhar isso na criança e incluir cada vez mais, não só esse tema dentro das escolas, mas também com as famílias, porque, para mim, uma das coisas mais importantes que tem é tratar as famílias. As famílias, sim, estão doentes. Não existe doença entre o LGBT para ser tratada, existe, sim, com as famílias. A gente precisa fazer com que as famílias entendam que isso é uma realidade e é uma questão de respeito entre elas, inclusive. Então, não sei se eu falei para vocês tudo que vocês pautaram aí acima, o meu óculos está péssimo, mas, enfim, inserir, sim, esse tema nas escolas, trazer as famílias e trazer a questão do conselho deliberativo para trabalhar em todas as áreas e pastas da prefeitura. Legal. Juliana, a pergunta que temos aqui é com relação, acho não, voltando. Você leu no começo, né, uma parte do plano de governo e mencionou que isso já está lá, né? Só que Aru diz aqui, você poderia novamente dizer como está isso no plano? Não encontrei nenhuma menção à comunidade LGBT lá. Encontrei outras parcelas socialmente minoritárias, mas não a menção a essa parcela da população. Seu microfone está fechado, Juliana. Ai, perdão, coisas modernas, peraí. Está na inclusão social, está aqui embaixo. Eu tenho a criação da Casa de Apoio à Mulher Vítima de Violência, e depois abaixo está a criação da Frente Municipal para a Comunidade LGBTQIA+, para que os seus representantes possam participar das políticas públicas que afetam a sociedade de maneira deliberativa, que é a questão dos conselhos que eu falei. Aru, acho que as questões que eu disse da Casa de Apoio, Cuidado e Acolhimento realmente não está no plano, tá? Eu disse que eu vim ao longo da minha caminhada, durante a campanha, fiz uma composição de tudo aquilo que eu ouvi de que as pessoas precisam e necessitam dentro da cidade, dentro da comunidade LGBTQIA+, e aí nós pensamos na questão da casa.
alguma questão a mais, pessoal, na educação? Dá um tempinho aí para pensar. Aru agradece a resposta, Juliana. Gostaria aqui, né, de lembrar, pessoal, que todas essas demandas que a gente lê, a gente sabe que tirar elas do papel é muito difícil e requer compromisso. Compromisso não só de um, mas de todos nós no dia a dia, na educação, na conversa, e na ampliação do acesso à informação, né? Lutar contra a desinformação. Passando, então, para a pauta de cultura, já que não surgiu nenhuma questão sobre... Ah, opa! Agora acabou de aparecer. Sobre educação, então, ainda. Eu acho que ele Juliana, está perguntando, eu vi a pergunta agora, mas não consegui ler. vou ler, então, aqui para todos ouvirem. Poderia, então, dizer que você, caso ganhe, se compromete com ofertar com qualidade e constância, letramento e formação para os profissionais da educação desde o início? Sim, lógico, claro, me comprometo. Podem se sentir representados, porque eu me comprometo. E também eu acho que a criação de campanha educativa e de conscientização, que é importante, que talvez eu não tenha citado ainda, mas a gente precisa ter essas campanhas, e não uma vez no ano, não. A gente precisa recorrer várias vezes a esse tema, e discutir, abrir para conversa, e chamar as famílias, e trazer a comunidade, e a comunidade mais difícil de ser acessada, a gente vai de novo e conversa de novo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente não pode deixar isso se perder em apenas uma discussão, por exemplo, nas questões políticas, em época de campanha, e que fiquem no plano de governo. O papel aceita tudo, mas a gente precisa realmente já colocar em prática, tirar do papel e agarrar a causa, porque é uma causa que já passou da hora de ser revista, principalmente, não só pelas questões da violência com a comunidade, mas porque também as pessoas, às vezes, não sabendo lidar com essa violência, elas cometem suicídio. Então, o apoio psicológico para essas pessoas, o apoio dentro da educação, desde a educação da primeira infância, e trazer esse tema, e se discutir esse tema, cada vez mais a gente vai diminuir o que acontece de mais grave aí dentro da sociedade. Bom, Juliana, Não sei se eu quero... respondi, acho que foi o Aru de novo, mas eu não sei se eu respondi para ele. Sim, gostaria de agradecer a sua seriedade em lidar com as pautas lidas. E agora vamos falar sobre a cultura. Então, abram os ouvidos aí e os olhos. Promoção de eventos culturais protagonizados pela comunidade LGBTQIA+. Editais de cultura e educação destinados à valorização da comunidade, viabilizar a presença de artistas da comunidade nos eventos culturais e turísticos do município, garantir o apoio do setor público cultural, viabilizando intercâmbio e residência artística, representando a diversidade cultural do município com foco no movimento Queer Art. Respeito e visibilidade às datas comemorativas vinculadas ao calendário de justiça e cidadania. E já de antemão, chamo também a Nayara, que no comecinho falou que queria comentar sobre essa pauta, então não sei se você quer falar antes da Juliana responder, só para dar um prólogo aí, ou já passamos a palavra à Juliana. Vou só fazer uma pergunta aqui, nesse sentido aqui, hoje, de cultura. Nós sabemos que nós tivemos aí um edital aprovado de 1 milhão de recursos para as pessoas que trabalham com cultura, e sabemos que o orçamento da cultura é de 24 a 28 milhões, né? Previsto, Isso né, soa bastante, né?
Eu gostaria de saber, caso a candidata entre, como seria tratado esse tema e de que forma seriam distribuídos esses recursos. E uma outra pergunta, vou te fazer logo duas, logo de cara de início, com respeito à visibilidade sobre as datas comemorativas e vinculadas aí ao calendário da Justiça e Cidadania, a população, a comunidade LGBTQIA+, sofre muito porque muitas vezes as pessoas querem só se promover aí na data do orgulho, né? E nós sabemos que existem outras datas vinculadas, e de que forma você vincularia isso no calendário municipal, e como é que a gente poderia comemorar essas datas de forma responsiva aí no município e segura, principalmente, para que a gente possa, de fato, ser visibilizado aí na sociedade ilhabelense. Bom, essas questões relacionadas a verbas, enfim, dentro das pastas, né, é importante que vocês entendam que a criação desse conselho, de forma deliberativa, vai fazer com que vocês também participem dessas divisões, que vocês participem dessas questões de eventos dentro da cultura, ou então questão do fomento de algumas festas culturais. Isso tudo dentro, quando você tem um conselho deliberativo, ele vai opinar em todas as categorias, e eu fiz questão de deixar claro que são em todas as pastas da prefeitura, em todas as pastas, saúde, educação, cultura, turismo, para que vocês também tenham voz dentro das pastas, tá? Das secretarias. É importante que essas decisões sejam tomadas em conjunto com todos, e que vocês também tenham lá a sua parcela de decisão. Em relação, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas me veio aqui à mente agora, a Elô, acho que ela se lembra bem, não sei se a Elô está aí ainda, mas a Elô se lembra bem da questão da Semana da Consciência Negra, que a gente faz uma semana com bastante coisas relacionadas à cultura, a gente traz a cultura afro, a gente também traz shows, a gente traz conscientização. Não sei se seria, talvez, uma ideia de trazermos uma semana das questões com a comunidade de LGBTQIA+. Não sei, se vocês me falam se eu estou falando uma bobagem ou se seria interessante, mas que nessa semana a gente não trabalhasse só shows, a gente trabalhasse, e nem só as questões do movimento em si, mas que a gente trabalhasse a questão de conscientização em todas as escolas, enfim, que a gente fizesse um movimento grande nessa semana e que a gente anualmente comemorasse de forma já correta e certa no calendário anual da cidade. Eu não sei se estou falando bobagem, se isso é uma coisa que agrega, que traz alguma coisa positiva, mas seria uma sugestão minha para a gente estar trazendo. Jaque, vou pedir para você voltar ali na cultura, primeiro para a gente ouvir a candidata com relação às pautas aí do Fórum LGBTQIA+. Eu agradeço a resposta, Ju, e depois quero fazer um complemento ainda, por favor. Vamos lá para o seu plano de governo agora com relação à cultura. Em relação à cultura, voltei. Em relação à cultura, a gente fala da revitalização dos espaços culturais, do programa incentivo aos artistas locais, que é importante a gente valorizar esses artistas. Na questão das bibliotecas nos bairros, a gente quer levar muito das coisas que a gente vê na orla, que a gente vê na frente da ilha para dentro dos bairros, e tudo que eu posso fazer, pensando nos bairros, eu fiz nesse plano de governo e quero fazer na gestão. E a criação de espaços de convivência comunitária também são importantes. Não sei se nesse ponto a gente poderia fazer alguma coisa relacionada à comunidade, ou então agregar e fazer espaços de convivência na qual a gente pudesse discutir sobre o tema. Também é uma coisa bacana. É a criação da Casa da Música. Foi o que a gente pincelou aqui no nosso plano de governo, né? Legal. Aqui nós temos aqui uma afirmação, né, com certeza, do Aru. Com certeza, eu pessoalmente penso que seria muito agregador para Ilhabela ter uma semana, mas que a pauta seja estendida para o ano inteiro com seriedade. Que, de fato, essa é a nossa preocupação, né? Porque muitas vezes grandes marcas
e pessoas, empresas e etc. Querem se promover de fato aí só nessa data do ano, né? Em julho, e nós sabemos que nós temos atividades aí comemorativas durante o ano todo, e nesse sentido eu gostaria de dizer que não apenas a festa, né, é importante para nós, mas que com certeza a gente merece, porque nós sim, realmente, de fato, sentimos orgulho por ser quem somos e por existir, e principalmente por resistir, né, numa sociedade tão violenta, que prefere o ódio ao amor, e aí, nesse sentido aí, a gente gostaria de saber se de fato nós teremos não apenas a semana aí do orgulho e como Não, seria de né, quais outras eu acho formas. que a semana é importante, e foi uma sugestão, na verdade, mas da mesma forma que a gente faz com a questão da discussão de temas como racismo, para trabalhar as questões da criança negra, da comunidade quilombola, enfim, a gente tem que pensar que as minorias, elas precisam ser representadas o ano todo, mas por que não essa semana de festividade? Foi só uma ideia, e não é festividade só festa, só show, e não é isso, é uma questão de realmente de se discutir sobre o tema, trazer as pessoas para pensar, fazer as pessoas refletirem, e eu acho que o ano todo nós precisamos sim ter a inclusão nas escolas, dessa discussão sobre o tema, falar com as famílias, a gente tem que trabalhar essas questões, e o meu governo, ele vai ser um governo para o povo. O que não tiver de acordo, a gente tem que sentar, conversar e reformular, porque as coisas acontecem de forma muito dinâmica, e nós precisamos conversar e reformular para que fique bom para todo mundo. Óbvio que a gente vai obedecer aí as questões legais, nós somos da parte legal, eu não vou fazer nada que seja, que agrida nenhuma parte da sociedade, mas nós estamos falando de discutir gente, de discutir família, nós estamos falando de coisa boa, de coisa produtiva, e que tudo isso vai se transformar em saúde mental, porque a gente precisa de saúde mental, todos nós precisamos. Do jeito que a gente está vivendo nesse embate, nessa guerra, nesse ódio, a minha verdade é verdadeira, o meu sexo é o melhor, a minha posição é essa, e eu não abro mais para discussão, isso é péssimo. A gente está chegando numa sociedade doente. E não é isso que eu vislumbro para Ilhabela, nem para mim, nem para minha família, e tenho certeza que a comunidade também não pensa dessa forma. É isso aí, Ju, muito obrigada. É bastante interessante aí ouvir suas pautas. A gente está aqui, eu repito, de novo, gente, nós estamos sempre em processo de escuta e aprendizado, e é isso. Eu acho que a gente está sempre aberto ao diálogo, e a gente vai tratar, e espero, dos temas, caso seja eleita aí, Ju. Legal. Parabéns de novo pela coragem. Eu só queria dizer para vocês que a gente precisa, inclusive, dentro dos espaços públicos, fazer eu não vou chamar de, trazer essa discussão para os espaços públicos. Por exemplo, dentro da máquina pública, prefeitura municipal, nós precisamos trazer essa discussão para que as pessoas da comunidade sejam respeitadas, que seja respeitada a questão do nome. Eu vejo isso, é muito comum a gente ver que isso não acontece, esse respeito não acontece. Eu tenho uma grande amiga que se sentiu supervalorizada por, no título de eleitor dela, ter sido respeitada a questão do nome social. Então, nós precisamos, não podemos voltar para trás, a gente não pode retroceder e deixar algumas conquistas que já foram realizadas, voltar para trás e se perder. E aí a gente precisa que os funcionários públicos respeitem, a gente, no espaço público, nós temos obrigação de fazer com que essas coisas sejam respeitadas. Então, contem comigo enquanto gestora, contem comigo enquanto pessoa, e contem comigo dentro da comunidade para estar junto com vocês. Eu volto a dizer, eu não passo pelo que vocês passam, mas eu me compadeço em brigar por toda a comunidade,
para que a gente consiga uma sociedade mais justa, mais inclusiva e menos violenta, porque eu sou da paz e do amor também, viu, Nai? Eu acho que a guerra a gente deixa para o campo da guerra. Aqui, na nossa sociedade, dentro do poder público, a gente tem que trabalhar a política pública, tem que ter inserção, a gente tem que trabalhar ouvindo as pessoas envolvidas em cada comunidade. E dentro da comunidade LGBTQIA+, vocês precisam ter representatividade, ou dentro da Câmara, se não for dentro da Câmara, dentro dos conselhos, de forma deliberativa, e eu me coloco à disposição para isso. Muito obrigada, Juliana. Pessoal, gostaria de lembrar que são 7h52, então temos apenas, na verdade, agora 7 minutos, e existe aqui a terceira pauta de cidadania e direitos. Eu acredito que grande parte dessas demandas já foram cobertas, como a criação de conselhos, e aí vou deixar aqui, como nós somos um grupo pequeno, acho que a gente pode rapidamente aqui deliberar se mantemos a leitura ou se estamos satisfeitos em apenas enviar essas pautas para a candidata, para leitura posterior. Acho que até agora ficou claro que a Juliana é uma pessoa que quer apoiar, já temos uma pessoa que mantém a leitura, mais alguém quer se pronunciar? Mantém. Legal. Então vamos lá. Vou ler rapidamente, olhos e ouvidos atentos, cidadania e direitos. Garantia de espaços seguros para reuniões e encontros presenciais e para a construção de políticas públicas afirmativas. Formação e capacitação de profissionais e servidores municipais, garantindo melhor qualidade nos atendimentos e serviços prestados por equipamentos públicos municipais. Meios de garantir trabalho e renda para a comunidade via cotas com pontuações diferenciadas em editais e concursos municipais. Promoção de espaços de sociabilização. Tornar possível parceria público-privada, gerando trabalho e renda para a comunidade LGBTQIA+, desde que os espaços ofereçam 100% de garantia que o mesmo será destinado a políticas públicas afirmativas, isso no caso de parcerias público-privada, perdão. Incentivar ações coletivas por meio de manifestos que viabilizem a presença da comunidade na sociedade ilhabelense, garantindo segurança, acessibilidade e estrutura física para tais encontros. Criação de um Conselho Municipal LGBTQ, composto por representantes da sociedade civil e membros da comunidade, para participar da formulação de políticas públicas e fiscalizar sua implementação. Parcerias com ONGs e coletivos LGBTQ para a promoção de campanhas de combate à discriminação, fortalecendo campanhas que conscientizem a população sobre os direitos e respeito à diversidade. Entender, reconhecer e promover a luta pelos direitos da comunidade, considerando a amplitude de cidadania, diversidade e inclusão na promoção de memórias e de conhecimentos lideradas pela comunidade LGBTQIA+, em âmbito municipal. Viabilizar campanhas educativas nas estruturas de base comunitária, criar espaços de debate e reflexão acerca dos problemas sociais relacionados ao combate à homofobia, transfobia, intersexofobia e toda forma de violência. Sancionar e promulgar lei municipal de acesso e inclusão às pessoas travestis, transgêneros e não binárias aos banheiros e sanitários correspondente ao gênero que se identificam, sejam eles dos estabelecimentos públicos privados do município. Ficou um pouquinho corrido, mas acho que deu para escutar, ler. Vou passar a palavra para você, Juliana. Bom, acho que algumas coisas a gente falou a respeito. Eu esqueci de mencionar que acredito que para
quando você vai falar sobre sensibilização, quando você vai conversar com algumas pessoas dentro da sociedade, por exemplo, no caso da máquina pública, no caso da prefeitura, para trazer esses temas para discussão, a gente precisa envolver diretamente a comunidade. Então, acredito que dentro da comunidade existam sociólogos, existam profissionais capacitados para estarem fazendo, por exemplo, esse tipo de trabalho de forma competente, de forma respeitosa e muito mais do que isso, de forma efetiva. Então, não dá para trazer uma pessoa que não tem nada a ver com o tema para poder estar fazendo essa sensibilização. Só para lembrar daquilo que eu falei da máquina pública, dos órgãos públicos, enfim. A questão dos banheiros, ela ainda não faz parte, eu acho que precisa sim ter a lei, no âmbito municipal, porque, se eu não me engano, eu não me recordo aqui, tá, mas eu acredito que ela ainda não seja uma lei federal. Ela ainda não é uma lei federal, existem algumas normativas, mas ainda não é uma lei federal. Então, se realmente não for uma lei federal, ela precisa sim ser discutida no âmbito municipal e tornar-se lei para poder efetivamente ser cobrada. Eu não sei se eu estou falando bobagem, eu preciso procurar, não tenho certeza do que eu estou falando, mas acredito que seja necessário fazer no âmbito municipal. E acho que é isso, eu não sei se eu falei de tudo, as outras coisas a gente já tinha discutido, enfim, estou aberta a perguntas aí nesse sentido. Aberto aqui para perguntas, pessoal. Caso não tenha mais perguntas, eu gostaria de fazer uma fala agradecendo aqui a presença, mais uma vez, da candidata Juliana. Lembrando, eu queria agradecer também a presença do Ronaldo Mariano, do Toninho Colucci, porque eu gostaria de lembrar a vocês que tanto a candidata Diana Almeida quanto o candidato Manuel Marcos ainda não se comprometeram em comparecer, manifestaram até interesse, mas ainda não agendaram com a gente, e por esse motivo nós ainda não temos uma data agendada com esses outros dois candidatos. Agradecer aí a coragem dos que estiveram presente, aos compromissos, todos eles assumiram compromissos aí com a comunidade, e a gente fica muito feliz por esse primeiro diálogo, né? Lembrando novamente que o fórum é recente e que muitas dessas pautas todo mundo já deveria saber, pois nós temos bastante acesso aí à pesquisa, informação, mas realmente, de fato, poucas pessoas conhecem. Então, eu gostaria de dizer que eu me sinto, mais uma vez, feliz de ter esse espaço democrático de diálogo, de troca, de aprendizado. E boa sorte, candidata. Muito obrigada pela presença. Eu acho só que teve uma pergunta, eu não sei, eu vi uma pergunta que subiu, eu não consegui ver alguma coisa relacionada ao partido já, que você pode, não sei se dá tempo de eu responder. Sim, dá sim. Antes de fazer a pergunta, só para comentar a questão dos banheiros, bom, há mais de 10 anos, né, existe esse debate com relação ao banheiro, né, e levando em conta, né, várias violações, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão disso e tem discutido, né, que o impedimento da pessoa trans de utilizar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero configura conduta ofensiva à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. Entretanto, também existem projetos de lei no Senado Federal que proíbem, na verdade, o uso de banheiro nas escolas com base na identidade de gênero. Está É por isso sendo que eu falei que discutido. vale a pena a gente discutir isso junto com a Câmara, para a gente poder efetivamente deixar isso mais claro, mais formal.
Sim. Agora, Aru perguntou: você enfrentaria dificuldades com relação com o seu partido para realizar essas ações? Existe algum? Qual é o posicionamento do partido com relação ao seu posicionamento? Não acredito que eu enfrentaria nenhuma dificuldade, Aru, mas assim, de verdade, vocês votam na Juliana, ou enfim, né, votam na pessoa e não no partido. Portanto, eu me comprometo com vocês e o meu compromisso é da Juliana com vocês. O partido ele não tem mão sobre o prefeito ou a prefeita. Nós podemos fazer aquilo que a gente, inclusive, vai arcar com isso, porque quem arca com os danos do que faz errado é também a prefeita. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Não sei o posicionamento do União Brasil, não tem nada gritante a esse respeito, mas quem está assumindo o compromisso com vocês é a Juliana, e se Deus quiser, a futura prefeita. Muito lindo, gente, ver esse processo democrático e esse espaço de diálogo e reflexão. Eu fico bastante feliz de ter participado. Infelizmente, não temos datas ainda para os outros candidatos, e gostaria aqui de dizer que nós estamos esperando aí o contato, então, da Diana Almeida e do Manuel Marcos. Ju, muito obrigada. Tem mais alguma fala, gente? Não, gostaria de agradecer novamente a presença e disponibilidade de todas as pessoas, agradecer a Juliana. Acho que essa conversa foi uma conversa muito produtiva e com certeza trouxe aí para todos nós um pouquinho mais de bagagem na hora de escolher o voto para a prefeitura nas eleições já em outubro. Juliana, não sei se quer falar mais alguma coisa. Da minha parte é isso. Boa noite. Quero só agradecer mesmo a oportunidade de todos vocês, dizer que podem replicar o material, não tenho problemas com nada do que a gente conversou. Dizer também que a gente tem enfrentado, enquanto mulher, a gente também enfrenta algumas pressões muito grandes, no qual essas pesquisas nos colocam sempre abaixo, a gente tem sempre que se juntar a algum homem para poder se fortalecer e dizer que eu vou até o fim, que eu não vou me juntar a outro candidato algum, vou até o fim nesse processo, a minha campanha é uma campanha de luta, mas uma campanha que eu realmente só tenho compromisso com a população. E se vocês puderem, votem no 44, independente desses resultados que eles apresentam aí, porque quando todo mundo decide uma coisa, aquela coisa muda e toma uma onda muito grande, e é isso que eu acredito, é nisso que eu estou apostando. Bom, muito bom, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, bom descanso. Obrigada a todos os participantes, todos. Até a próxima.